Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 11 de março, agora na Espanha, 8 horas e 41 minutos no Brasil, 4 e 41 da manhã. Gente, a BTC na madrugada chegou a fazer a mínima em 67.024. Alguns alarmes dispararam. Eu cheguei a acordar, mas eu voltei a dormir porque eu vi que se formou um martelo aqui no 6 horas, logo depois do rompimento, e era só para encher a tarrafa e puxar a sardinhada para liquidação. Muita gente abriu short. Eu cheguei a abrir a caixa de mensagens aqui do canal, voltei a dormir. A maioria das mensagens eram no sentido de que os irmãozinhos que iam levar a BTC para 100 mil dólares tropeçaram. Quando os cavaleiros do apocalipse começam a ganhar musculatura, é porque a BTC vai explodir. Não deu outra, chegamos a fazer a máxima em 70.812, mas agora que rompeu, a BTC facilmente vai voar em direção a 100 mil dólares. Nos 5 minutos ficou bonito, porque aquela nossa cunha acabou explodindo para baixo, mas só foi um espasmo para poder encher a tarrafa e liquidar a sardinhada. Muitos desses que escreveram aqui zombando, dizendo que os irmãozinhos, os morobuzus, tropeçaram em direção a 100 mil dólares, com certeza abriram short e estão sendo liquidados a mercado, lambendo o book para cima, porque a mercado a liquidação a mercado é que faz com que a BTC dê aquelas agulhadas para cima, porque a posição tem que ser fechada a mercado e aí vai lambendo o book e buscando novos patamares. Agora, nesse momento, a gente está formando uma nova máxima de todos os tempos, a 70.842. Voltando ao gráfico mensal, que está desenhando um Morobuzu e que foi alvo de chacota dos cavaleiros, segue plenamente vigente o nosso Morobuzu monstruoso que vai trazer os irmãozinhos que não vão tropeçar, como foi reportado pelos Cavaleiros do Apocalipse. A gente só vai parar em 100 mil dólares. Na seara fática, golpes criptográficos drenaram 47 milhões de dólares, mais ou menos 57 mil public addresses foram afetados, a maioria deles na rede Ethereum. Golpes phishing, né, que é quando o sujeito conecta o wallet dele, não atenta para o pop-up do MetaMask ou do Dex Wallet, dando conta de que não é só para iniciar a transação, mas para concluir a transação. Então eu volto a repetir aos senhores, na hora de fazer a conexão com plataformas da Web3, jamais autorizem o início e conclusão de transações. Na minha leitura, vocês só deveriam se conectar ao wallet da Web3 com public addresses, com nada ou muito pouco criptoativo, só o gás da rede, para vocês interagirem. Depois que vocês entenderem a plataforma ou tiverem certeza de que aquilo é uma plataforma séria, vocês façam a conexão com o public address de vocês regular. Eu tenho um MetaMask que eu uso, um public address do MetaMask que eu uso para me conectar, que é um public address hot wallet, que está aqui. Quando eu quero interagir ou fazer uma transação numa Aave da vida, numa Banus.finance, aí sim eu conecto o meu cold wallet com meus criptoativos. Esse vai seguir sendo o principal caminho de drenagem dos wallets das pessoas que não entendem como funciona a Web3. E na minha leitura, infelizmente, esses ataques phishing com plataformas maliciosas vai continuar drenando muitas carteiras, e grandes corporações e grandes consultorias estão se preparando para comprar BTC, segundo a Bitwise. E 7 sinais de que o bull run do mundo cripto e da BTC nem começou. Os 70 mil, na verdade, é só o marco de partida de um grande bull run que vai levar a BTC para os 6 dígitos, muito provavelmente para algo acima de 200 mil dólares. Na minha leitura, vai ficar entre 200 e 300 mil dólares. A taxa básica de juros do Fed nem sequer começou a cair. O candle mensal que eu tenho reportando, o candle monstruoso que vai trazer os irmãozinhos,
A negociação de BTC, o volume cai muito nos finais de semana, o que indica que o mundo TradeFi, que o Wall Street está negociando fortemente a BTC. Isso é um sinal muito claro de que o bull run nem começou e a Coinbase superaquecida. Quando a BTC bateu 69.200 no primeiro rompimento do último all-time high, o app da Coinbase caiu. Tamanha a quantidade de gente fazendo download. Baleias estão tirando bilhões e bilhões de dólares da Coinbase e da Binance também, e de qualquer CeFi. Nunca se sacou tanta BTC das CeFis. Os ETFs agora possuem 4% de todas as BTCs do planeta. E o Congresso norte-americano permitiu que bancos custodiem BTC. Ou seja, gente, tudo isso são sinais fortes de que o bull run nem começou, na minha leitura. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a direita venceu em Portugal, a extrema-direita quadruplicou o número de deputados e Portugal acaba se alinhando ao resto da Europa. É uma tendência, começou na Itália, Suécia, Hungria, agora Portugal, a própria Espanha. O Pedro Sánchez, que é um centro-esquerdista, só tá no poder porque ele anistiou os separatistas da Catalunha que fizeram aquele plebiscito inconstitucional, aprovando a independência e a soberania da Catalunha em relação ao poder central madrilenho. E todos os separatistas que promoveram aquele plebiscito inconstitucional foram condenados, a maioria está exilada, mas enfim, o Sánchez acabou anistiando toda aquela galera e por conta dessa anistia, ele ainda é o presidente del gobierno, que faz às vezes do primeiro-ministro aqui na Espanha. E enfim, a Espanha só mantém o Pedro Sánchez, um centro-esquerdista, no poder por causa de uma grande costura, um grande arranjo típico dos políticos, mas com certeza a direita é que dá as cartas na Espanha já. E a Rússia diz que o apelo do Papa se refere ao Ocidente. O Papa disse que é preciso ter coragem para hastear a bandeira branca e da paz e da rendição. Na verdade, o Putin, quando fez a referência hoje pela manhã, em Moscou, a fala papal, ele disse que o Papa se referiu ao Ocidente, que deve ter coragem para hastear a bandeira branca da rendição e da paz. Enfim, o Putin não perde uma oportunidade de dar as suas alfinetadas. E os palestinos se preparam para o Ramadã à sombra da guerra. Netanyahu e as forças israelenses reafirmaram que vão caçar até o último integrante do grupo terrorista Hamas, a exemplo do que os americanos fizeram com a Al-Qaeda, explodindo metade do Afeganistão, e o mundo não reclamou. E o mundo também não deveria reclamar da caçada de Israel aos terroristas do Hamas. Lembrando que os Estados Unidos, enquanto não mataram o último integrante da Al-Qaeda, eles seguiram explodindo uma série de países, principalmente o Afeganistão. E só encerraram a campanha depois que a blacklist já tinha sido completamente fulminada. Gente, a BTC aqui no mensal, melhor dizendo, já está ostentando uma cotação de 71.047 dólares. Eu quero saber aonde estão os cavaleiros do Apocalipse que encheram a minha caixa de mensagens dizendo que os irmãozinhos tropeçaram. Mas com certeza eles estão sendo liquidados. Se é para jogar dinheiro no lixo dessa maneira, que joguem no lixo aqui de casa. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XTZ, Polkadot, Kusama, Avax, que tá indo para 43, Atom, que daqui a pouco rompe 13, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.